Olá, no Eu Fui desta semana vamos falar de Au Pair, dito por muitos como o programa pioneiro de intercâmbio que popularizou a prática de deixar o seu país para buscar uma experiência no exterior. Hoje temos 3 convidados. O Rafael Vigolo, da agência América Viagens de São Leopoldo, que é representante da Cultural Care aqui na região, né? A Ana Cristina Schneider, que fez Au Pair nos Estados Unidos e hoje é acadêmica de turismo aqui da Fevale. E o Luciano Birkoyer, né, morador de São Leopoldo, também que passou pelo Au Pair, dessa vez na Europa, na Alemanha. Então sejam todos bem-vindos aqui ao Eu Fui. Obrigado. Rafael, nós vamos começar contigo então. O Au Pair, né, é dito como esse programa de intercâmbio que mais há essa inserção então do intercambista, né, na cultura, nos costumes, né, até porque cuida de crianças, tem esse contato com a família, né. Então quero que tu faça essa breve apresentação do que é o Au Pair. Bom, o Au Pair ele é um programa de trabalho e estudos, né, que possibilita meninos e meninas entre 18 e 26 anos a saírem do seu país de origem, a conhecerem uma nova cultura no país então desejado a fazer o Au Pair, né, onde vão vivenciar uma nova cultura, também novos idiomas. E aqui nós temos então a Ana e o Luciano que vão contar pra gente um pouco dessa experiência que tiveram, né. Vamos começar contigo então, Ana. Conta para onde tu foi e por que tu escolheu então fazer um Au Pair com modalidade de intercâmbio. Sim, eu fui para Califórnia, nos Estados Unidos, fiquei 2 anos lá e morei em 2 cidades próximas a São Francisco, né, aproximadamente 40 minutos, né, e eu escolhi esse programa por ser um programa de longa duração e também que eu já tinha uma outra amiga que tinha feito o programa e me recomendou, então eu fiquei com bastante vontade de ir e como eu sempre gostei da língua inglesa, então, foi uma boa oportunidade para mim. E tu, Luciano? Bem, eu realizei o programa na Alemanha durante o período de 1 ano. Eu escolhi a Alemanha pelo fato de eu já ter antecedentes que já vieram da Alemanha, pelo fato de eu já falar o alemão e ser muito mais prático. E o programa de Au Pair por ser uma forma um pouco mais acessível de realizar um programa de intercâmbio. Porque muitas vezes um programa de intercâmbio acaba se tornando um pouco mais caro do que um programa de Au Pair. E o interessante do programa de Au Pair é esse convívio com a família, essa autonomia que tu ganha em cuidar das crianças e tudo mais. É interessante essa questão que ele fala ali de ser uma questão mais barata, né? O Au Pair é o intercâmbio mais barato que existe hoje? Hoje sim, o Au Pair é, sem dúvidas, o programa de intercâmbio com o preço mais baixo do mercado, né? Então, independente de qualquer outro curso que for realizado fora do país, o Au Pair tem sim o custo mais baixo do mercado. E o que faz ele ter esse custo mais baixo, então? O custo mais baixo devido às famílias, por exemplo, nós trabalhamos com os Estados Unidos, principalmente, pelas famílias americanas pagarem quase toda a parte do custo que seria da menina ou do menino daqui para lá, né? Que é a questão de ter casa, comida, roupa lavada, como é que passagem aérea, a passagem aérea, também, a passagem aérea também é paga, então, pela família seguro que escolhe. saúde. É bem relativo. No meu caso, eu paguei a passagem aérea, mas eu não tive gastos com agência em si. Porque para fazer o programa de Au Pair nos Estados Unidos é necessário tu ter um gasto com agência, né? Eu não sei, o Rafael sabe certo isso. Na verdade, no mercado hoje existem várias empresas que trabalham com o Au Pair, né? Então, cada uma tem uma maneira diferente de trabalhar. Algumas não cobram a taxa da agência, mas cobram a passagem aérea e outros trâmites mais também. No nosso caso, nós cobramos o custo do programa e a passagem aérea já está inclusa também nesse valor, né? E muitas vezes também acontece da família te presentear a passagem aérea. Tu tá um período de meio ano lá, eles pagam a metade da passagem e o próximo meio ano que tu realiza, eles pagam toda a passagem daí pra ti, a passagem de volta, no caso. É relativo, depende da família. Isso é interessante, porque aí há uma relação até de afetividade com a família para acontecer esse tipo de coisa. Até né? durante o meu programa, teve 2 viagens que a minha família me ajudou a pagar também. Uma para passear dentro do país, assim. Pro Havaí e também pro Canadá e a parte nordeste dos Estados Unidos. Teve uma família generosa, né? Com certeza. Mas eu acho que o interessante do Au Pair, além de tu ter esse convívio assim, com essa família, de aprender a cultura de outro país, o bacana é que tu pode juntar um dinheiro que a gente acaba sendo remunerado ao mês e fazer viagens, por exemplo. Eu conheci vários países da Europa juntando o dinheiro que eu ganhava mensalmente. E eu acho que é bem legal, porque quando a gente vem com esse objetivo de conhecer não só o país em si, mas os países que estão ao redor, como na Europa, no caso.
E para fazer au pair tem que ter aquele pré-requisito básico de gostar de crianças, né? Com certeza. Ter paciência com crianças também, né? Bastante paciência. Agora, Rafael, como é que tu faz? Quando o cara ou a menina chega na tua agência quero fazer au pair, quero conhecer o programa de au pair, para te identificar essas características que ele tem que ter, né? Então, na verdade, assim, a gente passa os requisitos, né? Então, são uma série de requisitos que a menina ou o menino precisam ter. A gente faz uma avaliação também psicológica, a gente avalia o nível de inglês também. Então, em cima desses requisitos, a gente já consegue identificar se o candidato tem essa... Fugiu a palavra. Esse feeling para estar ali com a criança, tendo aquele jeito com criança. Até são exigidos horas de convívio com criança. Tem no que caso, ter uma certa práticas, experiência. Essas horas, elas não precisam ser comprovadas em carteira, mas tu tem que ter, por exemplo, eu tive um irmão, cuidei dessa criança durante 3, 4 anos. Isso já é o suficiente porque ali tu comprova que tu teve vínculo com crianças, então tu acompanhou o crescimento da criança por uma parte da idade dela, né? E como é que funciona para a família escolher, né? Porque cuidar de um filho, né? A gente sabe que é bem complicado, né? Sim. Como é que vai escolher? A família vai te escolher, tu escolhe a família, como é que se dá essa Os relação dois. antes? Na verdade é das duas partes de comum acordo no final, né? Acaba sendo que o perfil do candidato, ele entra online num sistema, num banco de dados, onde as famílias conseguem visualizar o perfil de todos os dados do candidato, assim como o candidato também consegue ver o perfil da família. Então, o número de filhos, a idade das crianças, a região onde eles moram, né? Então a gente tenta sempre encaixar o perfil mais próximo um do outro, já para depois não ter problemas futuros, né? E daí as famílias entram em contato, né? E aí os dois perguntam, né? Nós perguntamos para eles perguntam para nós e de acordo com isso a gente vê qual que mais combina, assim, né? E daí quando os dois entrarem em acordo, daí avisa a agência. O que também pode acontecer, como foi comigo, que no início eu tive um problema com a família, tudo mais, os pais estavam se separando e eu acompanhei todo esse processo e resolvi trocar de família, daí a agência está ali para te auxiliar nisso. Então foi uma mudança bem grande, do sul da Alemanha para o norte da Alemanha, né? Mas foi bem interessante, foi muito melhor para mim. Eu acho que eu aprendi muito mais saindo porque eu morava num vilarejo. E eu fui para a segunda maior cidade da Alemanha. Então, essa aprendizagem que eu tive na troca, aquele medo que a gente tem de trocar tudo mais, foi válido para mim. Eu acho que foi bem interessante. E a agência está ali para te auxiliar nisso também. Porque muitas vezes tu acaba convivendo com uma família, só que tu não se encaixa ao perfil deles, tu não consegue se adaptar ao esquema deles, às normas deles, e tu acaba trocando de família, mas isso não te impede de...